Fala galera, eu sou o Douglas Maximiano, seu consultor financeiro. E no vídeo de hoje eu vou conversar com a Cris Feijes. A Cris ela é uma profissional que atua com constelação familiar. Ela tem formação em psicanálise, ela tem formação em hipnose, psicologia positiva, tudo isso para agregar dentro da formação dela de constelação familiar. E nesse bate-papo que eu vou ter com ela hoje é para a gente identificar como que a constelação pode ajudar a nossa vida financeira. Então, nesse bate-papo, preste atenção se você não está cometendo algum dos erros que nós iremos levantar, se essa situação que nós iremos conversar não está acontecendo na sua vida, se você não está cometendo os mesmos erros dos seus pais, dos seus amigos, dos seus familiares, então você vai ver que isso influencia demais nas nossas decisões. Antes de a gente ir direto para o vídeo, já deixa aquele like, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificação. Tá certo? Então, bora pro vídeo. Pretos reinando no topo, eles vão ter que ouvir. Grito em alto e bom som, o meu lugar é aqui. Boa noite, Cris. Tudo bem? Boa noite, tudo bom, Douglas? Então, tá bom. Gostaria de perguntar para você um pouquinho da sua história, né? Conta um pouquinho de você e como você ingressou aí, né, na constelação familiar. Boa pergunta. Já tem mais de 10 anos que eu trabalho como psicanalista. Legal. E dentro da clínica, fui observando que cuidar do indivíduo, mas sem ampliar isso para sua família, a gente leva muito mais tempo de obter um resultado. Uhum. E antes de chegar na constelação, eu busquei outras ferramentas que pudessem me ajudar nessa trajetória. Então, dentro da minha formação, minha primeira formação é na área de comunicação social. Sou formada em Relações Públicas da Metodista. E aí, dentro da faculdade, a parte que eu mais me identifiquei foram com as palestras, com os treinamentos, com essa parte comportamental. Então, eu fui ingressando por aí. Então, fiz a psicanálise, né, o que a pessoa deseja, o que ela precisa, vai lá e entrega. Então, eu já tinha uma facilidade de lidar com o público, né, de me relacionar. Depois me formei, eu tenho 3 formações de hipnose em áreas diferentes. Aí fiz pós-graduação em constelação e coach, fiz pós-constelação em psicologia positiva. Agora, eu estou terminando uma outra pós na Hellinger. A Hellinger é o pai da constelação, porque Bert Hellinger criou a constelação. Uhum. Então, sem demérito em nenhum outro colega que aplica o curso, e eu fiz 2 antes desse, mas esse terceiro agora me dá a competência desse certificado, e não certificado propriamente dito papel, mas de conhecimento, de poder estudar direto com a Hellinger. De Então, beber a na Hellinger é lá na fonte Alemanha, ali, né? A sede deles. Exatamente. Legal. Então, de ter aula com a esposa do Bert, de ter aula com as pessoas que aprenderam com ele. Uhum. E aí a Hellinger tem uma parceria com a Inovare, né, que é uma faculdade aqui para o MEC, né, credenciar a gente nessa pós-graduação. Então, agora eu estou cursando, né, na Hellinger a constelação. Que legal. E nesse período aqui, por uma questão também de empreendedorismo, eu venho trabalhando já naturalmente com mulheres, com empoderamento. Sou formada em coach também lá no IBC, aí chega num nível que é Master Coach, né? Quando você é mentora. E foi natural ir surgindo convites. Então, hoje eu trabalho na OAB São Bernardo, Que legal. junto à Metodista, num grupo que cuida de mulheres vítimas de violência doméstica. Então, eu atuo como terapeuta e facilitadora em constelação, junto às advogadas. E eu fui chamada, né, fui convidada para participar agora de um trabalho voluntário, mentorando 25 mulheres, né, 250 na verdade, vai dividir-se os grupos. Tá. Tem um projeto Nós por Elas. Então, mulheres que querem fazer uma transição de carreira, e sejam em alguma... o perfil já são mulheres que já estão na ativa, mas que querem algo mais. Então, Legal. dentro desse currículo, que
tinha como pré-requisito, por exemplo, a área do coach. Uhum. Algumas pessoas foram selecionadas, outras convidadas, para a gente poder ajudar outras mulheres agora no mês de novembro. E dentro disso, tenho 3 livros, um na área do coach, um na área da constelação, e esse outro que está chegando agora na área da psicanálise, né, da terapia como um todo. Que legal. Então, assim, tem bastante coisa para compartilhar. Que E eu bacana. estou estudando psicologia agora, né? Vou buscar Caramba! esse CRP, porque quero, né, explorar, ajudar mais para a gente poder Uhum. trabalhar dentro dos órgãos públicos. A gente precisa do CRP. Então, para Uhum. ajudar em clínicas, ajudar mais pessoas, é necessário ter essa ferramenta. Legal. Então, pelo que você está falando, né, eu vejo que estudar é fundamental. E aí eu acredito que em qualquer área da nossa vida, né? Quanto Qualquer. a gente nunca vai saber tudo e parece que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não sabe e aí quer estudar mais, né? Quer correr atrás do conhecimento. Bem legal. E me conta um pouquinho aí da história da constelação. Como que o Hellinger descobriu essa constelação, como que ele chegou mais ou menos, né, no método que tem hoje. Bert Hellinger, ele é padre, né? Uhum. Primeira formação dele, um religioso. Então, ele ficou primeiro, né? Antes disso tudo, é importante dizer que ele sobreviveu à Segunda Guerra. Ele esteve nos campos de concentração e sobreviveu. Então, é uma pessoa que vivenciou a perda, a morte, a dor, a fome, de uma maneira que eu não consigo imaginar. Isso é Sim. muito distante da minha realidade. Só quem viveu ali, né, para ter Só essa. quem viveu ali, e Bert viveu ali. Só que ele já tinha uma postura de empatia. Uhum. E conta que um dos guardas que estavam, né, ali dentro daquele grupo do Bert, sabia a língua deles. E quando todos falavam mal dos guardas, Bert sempre tinha essa postura. Eles estão a serviço do país dele. Não leve isso para o pessoal. O que ele faz por todos, ele faz porque é o trabalho dele agora. Então, mas Bert não sabia que essas pessoas, né, esse soldado em específico lá sabia do que Bert estava dizendo. Uhum. E ele foi criando uma simpatia com Bert. E aí o que ele fazia? De alguma maneira ele beneficiava o Bert. Mas porque Bert respeitava essa Uhum. pessoa e o que ele estava fazendo, qual era o papel dele ali. Então ele sempre pacificava, e a postura dele era de compreender o que o outro ali tinha como função. Foram algumas coisas acontecendo no sentido de facilitar a vida de Bert até que ele entende como se deu, mas era uma postura dele. Sim. Então, ele foi beneficiado pela maneira já como ele tratava esse outro. Então, Bert, ele não teve filhos, ele ficou um tempo, né, dentro desse mundo religioso, e depois ele foi para a África ajudar na educação, né, sempre ensinando, compartilhando, mas chegou em determinado momento que não era mais congruente os dogmas com tudo aquilo que ele vivia. Sim. Então, Bert né, nunca tirou a ideia de Deus, de algo maior, de algo que sustenta e nutre todos nós, mas ele se tornou mais humano. Né? Quebrou aquele dogma para perceber outras coisas que aconteciam, e dentro disso ele começou a estudar demais. Então, e ele bebeu da fonte com pessoas à época, né, da psicanálise, da hipnose, da terapia primal, da terapia familiar. Então, Bert nunca deixou de estudar. E ele Uhum. tinha muito a contemplação, a meditação, que já era uma prática que ele tinha enquanto religioso. Sim. De se esvaziar, da respiração, né, daquele olhar ao horizonte, de ver algo maior. E aí foi dentro de orfanatos, de lidando com crianças, que eles foram percebendo o quanto as pessoas que eram excluídas, aqueles que eram tirados do convívio, seja porque tinham vícios ou porque havia matado alguém, Sim. ou tudo aquilo que um pequeno grupo familiar considerava que não era ideal, ele chamou de exclusão. E ele foi observando que tudo que era excluído tinha uma força para voltar dentro daquele sistema. E mesmo que a gente excluísse alguém de uma geração que essa pessoa já tivesse morrido, um descendente assumia aquilo, porque isso já estava no campo familiar. Então, hoje, a ciência avançou a tal ponto que ela mostra para a gente que dentro do nosso DNA
nós temos o registro de 20 gerações. E no começo se falava de 4, e depois de 8, e aí hoje o genoma humano mostra que tem 20 gerações que nos impactam na memória celular. Então, Entendi. Bert fala, dentro de nós já existe o desejo de algo maior, de avançar, as profissões que a gente abraça, as causas que a gente abraça, às vezes o destino difícil, no sentido de tantas coisas que acontecem que a gente fala assim, nossa, que desgraça a vida dessa pessoa. Uhum. Mas tudo isso ele fala de 3 leis, que é a hierarquia, a lei de pertencimento e a lei de dar e receber no sentido de equilíbrio. Quando uma dessas leis é infringida, chamamos de emaranhados, é isso aí atrás de você no seu quadro, esse emaranhado. Só que a gente não vê o fio, onde começou isso? E às vezes começou em outras gerações e ela vai passando, mesmo que de uma forma inconsciente, mas ele diz que não há segredo que fique embaixo desse tapete. Uhum. Então, quando se faz uma constelação, e não é sempre o que se faz, porque muitas vezes através da fala, né, desse constelado, você já observa que essas leis já foram infringidas. Então, de ter uma consciência sistêmica, a gente já consegue alinhar muito disto. Entendi. Mas existem outras coisas que a gente não observa, nem eu mesmo, como facilitadora, sei do que se trata, porque, afinal de contas, eu estou chegando agora. Sim. E, né, e dentro dessa contagem, quando nós falamos de 20 gerações, são cerca de 1.000 pessoas. Imagina como se tivesse 1.000 pessoas morando dentro de nós. Então, o que a gente sabe? Por isso que se fala muito do inconsciente, inclusive na psicanálise, né? O que a gente sabe? Nós somos regidos por o quê? Então, Bert fala que se eu olhar para alguém e não for capaz de ver o pai, a mãe, os avós dessa pessoa, eu não tenho como saber quem é você. Porque nós, enquanto filhos, já falamos dos sonhos, das dores, das dificuldades dos nossos pais, dos nossos avós, daquilo que eles mesmos, sem dizer nada para a gente, um dia choraram, um dia sonharam. Quem de nós, mulheres, quando estava ali com o filho dentro do ventre, não teve 1.000 medos e não passou 1.000 coisas para esse bebê? Quantas vezes a gente se sentindo fragilizada, quando eu estava dando de mamar para aquele bebê, sem ele saber de nada, as nossas lágrimas escorriam e ele não entendia, mas ele sente. Entendi. Então ele fala, quem somos nós nesse sistema? E todos nós estamos a serviço de algo maior, desse sistema que vai buscando sempre uma evolução, um crescimento e uma cura no sentido de desemaranhar essas exclusões, esses segredos, essas coisas que vão ficando dentro do sistema, quando ficam em ordem. Para Bert, só é possível a gente viver o amor quando nós estamos em ordem. Quando tem ordem, começando pela hierarquia, a gente flui como uma força natural que o nosso próprio sistema nos leva. Legal. Então a gente pode entender que a gente tem que conhecer a nossa história, né? Conhecer talvez ali a história dos nossos pais, né? A história dos nossos avós, e se possível, quanto mais longe a gente conseguir ter esse registro, melhor para a gente, certo? Sim, eu consegui algumas memórias até a 5ª geração, mas você percebe o quanto já se perde aí. Faça um resgate de buscar fotos e vez ou outra surge alguma imagem, alguma informação, e aquelas coisas que a minha família é do interior, né, que antes eu achava uma bobeira, sabe, visitar a tia velha, chata, que você mal sabe o nome, e quando você senta ali para tomar um café, ela repete 1000 vezes a mesma história, mas ali está um tesouro. Ela está te dando uma informação. Depois que os meus olhos se abriram para isso, para esse entendimento, eu sempre revisito os meus familiares, eu sempre tenho perguntas a fazer, e tem outras pessoas que eu nem conheço. E aí, quando a minha avó ainda é viva, fala de visitar alguém, de ir em tal lugar, eu vou, e depois tem um caderninho, vou marcando, porque é como se a gente fosse um caça-tesouro de nós mesmos. E cada pecinha que a gente vai encaixando, a gente vai ouvindo as nossas histórias. Por exemplo, esses dias, tem um mês mais ou menos, eu passei por uma cirurgia. E essa cirurgia, a primeira vez que eu fiz, ela já teve uma consequência. E agora ela de novo teve uma consequência na parte do corte, de criar uma fibrose e tudo mais. E a minha descendência, agora, se eu olhar pelos meus avós, tudo,
é tudo húngaro, tudo loiro. Eu sou uma das mais morenas da minha família. Uhum. Aí fui lá fazer os exames da hematologia, ela falou assim, Cris, você tem sangue de negro. Aí eu olhei para a doutora e falei, provável. É que eu tô bronzeada de tanto ficar andando pela rua, mas sou branca. Branca assim que ficava antes vermelha, que agora queimou o lombo, né, que a gente brinca. Ela falou, seu sangue é de negro. Toda a minha família é tudo A positivo, B positivo, o meu é negativo. Uhum. Ela falou, a sua cicatrização queloide, a forma que essa fibrose é muito comum na pele negra. E em mim é assim que fica. Ela falou, com certeza tem negros na sua família. Aí eu olhei para ela e para mim não foi um espanto. Eu falei, doutora, com certeza, eu só não sei em que geração. Porque da quinta para cá, só tem branco. Mas se a gente pensar de 15 para lá, né, 20, sim. Com certeza, porque nós viemos de guerra, de navio negreiro, de espanhóis, de tanta coisa que aconteceu, tanta gente que morreu e que viveu para a gente chegar até aqui. Sim. Então, é lógico que dentro do meu registro aqui tem muita história, muita história. Então, quando ela me falou isso, não foi um espanto, porque se eu olhar agora de uma forma rasa, aqui na próxima, essas gerações próximas, não tem. Sim. Mas as 15 para trás. E o que ele fala? Tudo que fica nessa história de busca no sentido de realizar, de curar, de progredir, cada descendente vai assumindo algo, abraçando uma profissão, abraçando uma tarefa mais forte do que a gente. Eu tenho muito do relacionamento, mas da tratativa de trazer a força do ser humano, muito mais do que olhar para a psique no sentido do mental. Eu tenho muito mais de olhar para a pessoa e falar, essa pessoa é boa nisso. Uhum. Nossa, essa pessoa... E às vezes a gente nem sabe que é, mas eu tenho de trazer essa força. Legal. Então, o que isso fala no meu sistema? Quem eram as pessoas que já tinham esse desejo e que agora um descendente... nessa geração, começa a trazer isso à luz, né? À luz no sentido de consciência, de entender essa dinâmica agora e chegar na constelação e falar, uau, isso faz sentido. Bacana. E pensando nisso tudo que você falou, voltando assim para a minha área, que é a área financeira, né? Calha de a gente ter que, primeiro, se conhecer, né? Analisar o nosso histórico familiar, porque muitas vezes a gente repete os mesmos comportamentos que os nossos pais, que os nossos avós, né? Do que a nossa família que a gente cresceu e conviveu. E como que a gente consegue observar isso? Legal, observei, enxerguei, como que eu posso começar a mudar isso? Porque às vezes a gente enxerga, né, isso e fala, mas é porque a minha família é assim mesmo, né, então eu vou ser sempre assim, não tenho o que fazer, e aí a gente fica dando essas desculpas esfarrapadas aí. Que faz sentido, sabe, Douglas? Porque, assim, quando a gente fala de financeiro, né, que a gente pensa do dinheiro... para comprar as coisas, sei lá, para o status, para o conforto, para progredir, enfim, cada um tem o porquê que é dinheiro, para quê, né? Para pagar minhas contas, mas muitas vezes a gente tem para pagar as contas, mas a gente quer para outras coisas também. E tá tudo bem, porque o dinheiro, na constelação, a gente tem um olhar assim, todo ser humano, todo, não tem outro jeito da gente chegar aqui se não for pelo pai e pela mãe. Esses dois precisam se juntar e é num ato de amor que a gente chega. É assim que é. Então, quando eu busco essa prosperidade, sucesso, conquistar, às vezes nós somos movidos pela raiva. Eu vou provar que eu consigo, eu não preciso de ninguém, eu vou comprar, vou esfregar na cara de fulano, você vai ver que... E a raiva, ela é essencial para levar a gente adiante. Certo. A raiva equivale a 10 cavalos bravos, já dizia meu avô. Então, a gente tem uma força descomunal quando nós estamos com raiva, né? Enlouquecidos com raiva. E isso leva a gente adiante durante um tempo. Só que lembrando, a raiva é a energia mais forte que nós podemos... Essa cólera, e é uma descarga no nosso fígado, nos nossos órgãos internos, e ela destrói. Então, se eu tenho uma raiva, ela vai, né, como uma mola, ela vai me levar adiante. Mas o quanto eu preciso continuar nutrindo raiva para me manter numa crescente. E muitas vezes a pessoa, quando ela alcança algo, ela fala, consegui.
Pronto, agora eu vou mostrar, sei lá, me formei, vou mostrar que minha mãe achou que eu não conseguia fazer essa faculdade, me formei, vou esfregar na cara da minha mãe. Eu escutei, já escutei tanta coisa nesses tantos anos de psicanálise, né? Vou pegar o diploma para entregar, para esfregar na cara da minha mãe. Ok, você sacrificou 4 anos, se privou de um monte de coisa, pagou tudo aquilo para pegar o diploma para mostrar que você podia. E aí, ok, a pessoa conclui isso. Você vê, foram 4, às vezes 5 anos, ela conseguiu fazer. Só que a hora que ela alcança, ela vai lá e, tum, mostrou. Ela relaxa. Aham. Naturalmente, essas pessoas adoecem e entram em crise existencial e muitas vezes na própria depressão. Porque o que alimentava aquela conquista ou aquele objetivo não era o amor que flui, que é leve, que vai acontecendo, era a raiva. Para mostrar para alguém, para afrontar alguém. E dentro da constelação, naquelas 3 leis, os pais sempre serão os grandes, porque nós demos a vida. Então, não importa se a gente tiver 1,80 m, os nossos pais 1,60 m, a gente que trata de se agachar, porque um dia a gente foi um cisco no útero da nossa mãe. E pronto, acabou. Então, para ele é assim, honrar pai e mãe, honrar a vida que chegou para a gente. E só chegou porque a nossa avó deu a vida à nossa mãe, e assim vai. A gente já chega lá de novo naqueles 1000 antes de nós. Certo. Quando chega aqui a vida para nós, é sempre assim, o que eu faço de bom com isso? Porque quantas coisas essas pessoas tiveram que vencer, e ainda por amor, por acreditar na humanidade, a gente chegou aqui. Então, quando eu consigo honrar o meu pai e minha mãe, e entender essa gratidão, que eu tenho tudo que eu preciso, porque eu tenho a vida, e faço algo de bom com ela, isso me dá a força de me nutrir no fluir. Agora, quando eu pego, porque eu sou pequena e os meus pais é grande, né? Eu sempre falo que eu mostro para meus clientes, aqui, ó, quando o neném nasce, a gente coloca o neném aqui no peito, na frente. Uhum. Então, o filho é sempre pequeno. E eu olho para esse filho, ele é pequenininho. Ele começa a andar, ele vai, a gente fala, na minha frente para eu te ver, para ninguém te roubar de mim. Brinca aqui na minha frente. Só que a gente cresce, às vezes a gente começa a tomar tamanho e fica achando que a gente pode ficar aqui, ó. E falar para os nossos pais, não, você não pode isso, não pode aquilo, eu não preciso de você, você é aqui, você acha que você é o quê? Quem você... E aqui, ó. Aí nós já estamos infringindo a hierarquia, porque se eu me coloco aqui, então eu já estou ocupando o lugar dos meus avós. Porque se eu virei o dedo na cara dos meus pais, então eu já não sou mais filha, eu já sou meus avós. Então, quem é a filha aqui agora? Esse lugar não existe mais, ó. Tá vazio. E eu estou posicionada aqui atrás. Um buraco. E faz de conta que onde está o norte aqui na minha frente é a vida. Então, se eu tô aqui como filho, ó, o meu pai, minha mãe, faz de conta que esses bonequinhos são os 1000 que vieram antes. Eu simplesmente vou. Quando eu tô aqui, eu não tenho mais a força dos meus pais, que me deram a vida aqui. Eu já infringi a hierarquia, então eu também não tenho mais os meus avós, porque eu já tô no lugar deles, que é o emaranhado. E aí eu olho aqui pra frente e falo, quero sucesso. Só que ao invés dos meus pais serem essa força que tem dentro de mim e me impulsionar junto aos meus, eles passam a ser um obstáculo, ó. Porque eu quero ali, ó, mas eu tô aqui, ó. Eu nunca, nenhum ser humano vai ser maior do que o pai e a mãe. Porque eles deram a vida, gente. A gente tá dentro do útero deles. Da mamãe ali, teve que dar de mamar. Não tem como a gente ser maior. Mesmo que eu tenha 45 anos. Minha mãe tem 67. Ela já viveu tudo isso. Eu não tenho netos. A minha mãe tem vários netos. A experiência que essa mulher tem, a vivência, é outra. E deu certo, porque eu tô aqui falando com você. Sim. Como foi? Ah, mas você podia ter isso. Não podia. O que podia tá aqui. Então, ele coloca, se eu acolho isso no meu coração, fico de acordo com isso. Foi como foi, da melhor maneira. A gente teve o que a gente precisou. Nós estamos aqui. Eu tô desse tamanhão aqui, não me faltou nada. Eu queria mais. Mas o que eu precisava, eu tenho. Eu tive. Então, quando a gente faz esse sentido dentro da gente de gratidão, a gente agradece tudo que veio antes. E aí, para a Beth, ele fala, aí você toma essa vida e faz algo de bom. Mas você não precisa se esforçar muito. Ela vai, ela segue. Agora, quando a gente começa a se esforçar demais, e a gente fala assim, meu, de novo, isso eu não acredito. Caramba, meu, de novo eu levei um chapéu. Pô, de novo, eu ganhei R$1 para perder 2. Ai, eu tenho a impressão que eu dou um passo para frente, dou um passo para trás. Eu estou
infligir nenhuma dessas vezes, eu estou no emaranhado. Porque se a gente está de acordo, respeitando quem veio antes, e não tem, mas ele tá velho, já não sabe nada. Como não, minha senhora? Minha avó tem 89 anos. Tem noção do que essa mulher já viveu? O dobro da minha idade. Eu não tenho nem noção como a minha avó chegou até os 89. Eu só cheguei até os 45. Então, quando a avó fala alguma coisa, não tem mais assim, a avó é velha, fica repetindo 1000 vezes a mesma coisa. Não, eu fico com amor ouvindo a minha avó. Porque da linha dos meus avós, ela é a única que está viva. Então vai chegar um momento que os meus avós, essa linha, não vai estar mais aqui. Sim. E as histórias que eu sei das minhas bisavós, de tudo que aconteceu, a minha avó ainda passa para mim. Então eu também sou minha avó. Minha avó é uma mulher de muita fé, é uma mulher muito simples, do interior. É uma mulher que ainda faz cafezinho no coador de pano. Sim. E eu faço isso também, porque não há nenhuma desonra o que eu aprendi com a minha avó, com a minha outra avó, com a minha mãe, com a minha tia, porque eu aprendi a ser mulher com elas. Então, quando eu dou um lugar no meu coração, do jeito que foi, com amor, com admiração, com honra, a força feminina, essa força, ela já me nutre naturalmente. Então, para Beth, ele diz que a vida e o sucesso têm a cara da nossa mãe. Porque quando a gente nasce, já é o primeiro sucesso de todo ser humano. Não é tão simples nascer. As pesquisas mostram que entre 10 mulheres, 8 perdem o primeiro bebê. 8 abortam a primeira gestação. Então, eu brinco que eu sou uma primogênita legítima. A minha mãe ficou grávida e eu nasci. Mas eu sou a primeira que nasceu na minha família, porque todas as outras mulheres perderam seu primeiro bebê. Já nasceu contrariando as estatísticas, né? Exatamente. Só que a partir de mim, a minha filha também é uma primogênita. A minha mãe não perdeu um bebê. Eu não perdi, então mudou o padrão. Mas isso não torna a gente melhor nem pior do que as outras mulheres do nosso sistema. O nosso olhar é de incluir. Então, eu, enquanto primogênita, e eu posso dar o meu testemunho, quando eu tinha lá para os meus 20, 21, que a gente está escolhendo os nossos caminhos, eu tinha uma tristeza profunda no meu coração, que não justificava, que a gente chama hoje de depressão, né? Esse olhar para a morte, porque a pessoa deprimida, ela está sempre para baixo. E o registro do nosso inconsciente, quando a gente está assim, é quando a gente está enterrando alguém. Mas eu não entendia o que era isso. E uma constelação que eu fiz, que foi muito forte isso para mim, quando eu olhei essa quebra de padrão, da minha mãe ter ficado grávida e eu ser a primeira primogênita que nasci, quando eu me deparei com todas as outras mulheres do meu clã familiar que tinham perdido seus primeiros bebês. E ao mesmo tempo que eu tenho uma força de ter nascido, a minha linhagem de primogênita são todos de mortos. Então, em algum momento no meu coração, eu também queria morrer. Me juntar com todos os primogênitos que não nasceram. Porque, de uma forma inconsciente, nascer já é muito. Progredir seria demais, porque, afinal de contas, eu já nasci. Então, parece tanto. Mas a hora que a gente vai aprofundando e a constelação vai trazendo esse olhar, é como se a gente entendesse no nosso coração que estar vivo não é o suficiente. Porque se eu não fizer algo de bom com isso, então por que eu fui a única que quebrei esse padrão se eu não levar tudo isso adiante? Então, muitas vezes, a mesma força que nos paralisa é a mesma força que nos leva. Mas aí é como a gente faz essa conexão. Então, a constelação, eu vejo a grandeza dela de trazer essa percepção inconsciente que muitas vezes a gente só sente. E ela não tem uma resposta. E às vezes a gente fica tratando esse sintoma, né, a depressão, a ansiedade ou tantas outras coisas que hoje nos acomete e fica buscando respostas só no indivíduo. E eu posso te garantir que a gente não vai encontrar se a gente não ampliar esse campo e observar o que fala o nosso sistema. Assim é para o financeiro. Não basta se eu tiver, por exemplo, como coach, eu vou fazer perguntas de crenças, né? Crenças limitantes, crenças fortalecedoras. Eu vou trabalhar com esse meu coaching
Quem são as pessoas que tiveram sucesso na família, quem não teve, onde está o dinheiro, né? Na família do pai ou da mãe, quem são aqueles que são empreendedores, quem foram aqueles que tiveram fortuna e que perderam tudo. A gente Sim. pode ampliar, Peraí que cortou, lembrando que Cris. não há Voltou. exclusão, como eu posso honrar isso? E lembrando que o pertencimento é essa segunda lei, e ela é importantíssima, e fazer um pouco diferente, por amor. Como se eu pudesse dizer assim, a minha família é uma família da parte da minha mãe que sempre teve terras. E, Sim, inclusive, nessa geração, nessa quinta que eu te falei, tinha uma avó Laura, toda polacona lá, dona de escravos. Então, a minha filha é advogada e ela é uma maluca por justiça. sim, Isso tá nela, porque isso tem um clamor dentro do nosso sistema. Então, eu brinco com ela, falo assim, eu tô meio que a avó benzedeira, né? Porque a minha avó é uma rezadeira lá no interior. Aí eu falo assim, eu tô meio que querendo curar essas dores, mas a minha filha, ela já vem numa outra geração falando, mãe, só curar não resolve, a gente tem que fazer justiça, tem que fazer valer. E eu brinco, eu falo, menina, você parece que você tem uma peixeira na mão com esse seu cartucho da OAB, que é pôr juiz em tudo quanto é lugar. Mas é tão forte, ela só tem 25 anos, mas isso é tão forte dentro dela, mas isso faz menção à nossa família. Então, quando a gente olha para tudo isso, e tudo bem se um tio perdeu uma sociedade, se um pai, a vida inteira, como a gente usa um termo, né, ficou trocando moeda, tudo bem. Tudo bem, foi como foi possível. Agora, daqui para frente, se eu tenho um tino para o negócio, se eu percebo uma oportunidade, é como se eu tivesse todas essas pessoas antes de mim, que tiveram sua quitanda, marcenaria, seu bar, eu não sei, sua fábrica, e eu olhasse para eles com a minha alma, e cada um vai entender a alma como essência, conexão interna, como ficar melhor. E eu senti aquilo, né? E ficar de acordo com tudo como foi, mas ao mesmo tempo, na minha intimidade, eu pedi permissão para fazer um pouco diferente e ainda assim pertencer. Mas quando eu dou um passo, eu dou por todos nós. E não porque eu me torno autossuficiente, porque aí eu desconecto e eu não vou entrar nessa prosperidade. A prosperidade para a constelação é esse sucesso de conseguir ter nascido, mas essa inteireza que a gente tem em harmonia com os nossos pais. Então, tudo que eu preciso está em mim. E aí isso verte naturalmente, né? Como se tudo aquilo que a gente fosse fazer tem um amor e tem um propósito maior, e aquilo acontece. E o dinheiro, por consequência, ele chega, ele está. Porque da mesma forma que a vida é essa potência maior, para que a gente possa existir aqui, a energia vital. Por isso nós estamos aqui. Para tudo que acontece nas nossas questões hoje, o dinheiro é essa energia vital para os negócios. Seja para um estudo, para a ciência, para a nossa casa, para a gente se alimentar, para comprar uma roupa, eu preciso do dinheiro. sim. Então, o dinheiro é uma energia proporcional, no sentido dessa energia vital, para tudo que a gente vai realizar. Mas ela é lado a lado. Então, tem pessoas que nunca estão para o dinheiro, nunca estão. Tem uma cultura e um não merecimento, nunca estão para o dinheiro. Mas existem outras pessoas que têm uma arrogância para o dinheiro. Ele vai trabalhar para mim. O dinheiro vai... É como se eu falasse, vida se dobra. E a vida, ela não se dobra. A vida, ela é... Porque a polaridade da vida é a morte. E ela é presente do momento que a gente nasce. Ela só se manifesta, às vezes A gente só não sabe quando, né? Mas a certeza... Mas ela é uma potência proporcional à potência de vida. Ela é da mesma grandeza. Então, o dinheiro, ele tem a sua grandeza e ele não se dobra a mim, porque ele é uma energia maior. Ele está em todos os lugares e ele rege praticamente tudo que fazemos. Às vezes existe uma troca, mas a maioria das vezes tem valor. Sim. Um preço que a gente coloca. Então, quando eu entendo isso como uma energia, aí eu estou para energia de vida, então eu estou na energia vital e esse dinheiro está para, porque é o que vai realizando tudo. Quando eu estou olhando para a morte, eu estou na escassez. E se a vida chegou até mim e Deus permite que hoje eu esteja aqui falando com você, então eu estou na abundância, porque afinal de contas o ar, o sol continua aí.
Mas qual é a minha postura interna? Eu aceito e sinto isso no termo da constelação, na minha insignificância. Eu tenho, para Beth, ele fala assim, na nossa insignificância, ou seja, eu como filha sou pequena, como esposa eu sou igual, porque esse homem é pequeno para o pai e para a mãe. Nós somos iguais. Os nossos filhos são pequenos para nós, então nós cuidamos dele. Mas para você, para a sociedade, para tudo que a gente faz, nós somos iguais, nós trocamos. Então, em que momento a gente troca para que haja esse equilíbrio e tanto eu quanto você, a gente vá progredindo? Ou em que momento eu saio dessa minha insignificância, que é o meu real lugar, onde eu estou na minha essência, e quero ocupar um espaço maior, que não é meu, de arrogância, de saber o que é melhor para o meu pai e para minha mãe, eu já sei que eu vou fazer com a herança da minha avó, Opa, volta para o seu lugar. Só aqui nesse lugar é que a gente tem força. Então, toda vez que a gente fala assim, eu dou um passo para frente e vou para trás, eu não estou no meu lugar. Porque no meu lugar, eu dou um passo para frente e eu sigo adiante. Então, onde nós estamos para querer tanto essa prosperidade, esse dinheiro, como se fosse uma coisa que eu tenho que buscar, sendo que Flui naturalmente, né? Mas não é o dinheiro que flui ou a profissão que eu escolho. É como eu estou posicionada no primeiro papel que todo ser humano assume. Sou filho, logo existo. E quantos de nós não se sente filho, não se sente pertencente, xinga, briga, mata os pais? Como uma pessoa que se coloca dessa maneira pode prosperar na vida se quem deu a vida foi a mãe? Se quem nutriu a gente, seja com uma madeira, com leite materno, eu não sei como isso foi feito, Sim. Mas não deixou a gente morrer. E como eu posso negar o que veio até mim, do jeito que veio, e ficar no meu capricho agora dizer, não, mas você devia ter dado mamar para mim, mãe, até o 6º mês, por que você só deu até 3º? O que eu sabia? Essa mulher, ela fez o melhor que ela pôde. Então, quando a gente aceita isso, essa barreira deixa de existir. E aquilo que a gente vai entender como um obstáculo, um desafio, alguma coisa a gente fala, mas tem alguma coisa errada, porque eu estou me esforçando e não para de procurar aqui fora. E aí... Para de ficar procurando resposta aqui. Entra dentro de você e observa. Olha, não precisa ir longe. Só você, seu pai e sua mãe. Qual é a relação de você, seu pai e sua mãe? Porque se a gente estiver conectado com os nossos pais, naturalmente a gente vai conectar com a força dos nossos ancestrais. Eu brinco que é igual a tomadinha aqui. Tem aqui dois buraquinhos, o pai e a mãe e a gente. A gente está sempre carregado. Se eu tirar aqui, eu até tenho bateria porque ela tá cheia, mas vai acabar. Uma hora acaba, né? Esgota. Entende? Agora, a hora que eu coloco aqui, eu tô pai e mãe e tudo que vai chegar aqui. Lá aquelas torres da Eletropaulo enorme que tem lá, tá aqui, Também tá aqui. E aí eu chego aqui nessa ponta aqui, É uma boa analogia. Aí eu tô aqui. Legal. Mas toda vez que eu precisar, eu me conecto. Aí depois de um tempo a gente se abastece e realiza coisas. Então, eu quero me conectar com quem me deu a vida. Para isso eu preciso honrar a vida que chegou até a mim do jeito que ela é. E não com os meus pré-requisitos. Foi assim, se meu pai era alcoólatra, se a mãe não limpava, queimava o arroz, é uma história dela. Já com o papai e a mamãe dela. Mas essa é a melhor mãe que a gente podia ter. Porque cegonha não é endereço. É a melhor mãe. Então, qual é a minha capacidade agora como mulher e não mais como criança? Porque aí é que está o nosso emaranhado, a nossa dor. Como criança, eu sempre vou exigir mais do meu pai e da minha mãe. Ah, mas você podia ter me comprado aquilo, a minha amiga tem, por que você não deu? Ok, mas enquanto adulta, e a gente já faz isso pelos nossos filhos, a gente simplesmente agradece. Como foi? Porque nós éramos pequenos para compreender tudo que já vinha antes daquilo. Então, estar de acordo com isso, sem ficar julgando, ou colocando a nossa energia num lugar que não é nosso, querendo empurrar pai e mãe, como se a gente soubesse mais, jamais seremos capazes de ser prósperos. Mas algumas pessoas vão dizer assim, não, mas eu não estou nem falando com meu pai, quero que se lasque, estou nem aí. Ele está na raiva. E ele pode conquistar coisas através disso, mas ele está se destruindo. Que são inúmeros casos que a gente escuta de pessoas que prosperaram muito e depois minguaram. E aí não tem a quem recorrer,
né? Porque por mais que sejamos já adultos, mas se a gente precisa ali de um colo, né, de um afago, e se a gente tem ainda vivo, a gente vai recorrer, né, aos nossos pais. E você vê como isso não é o que fazemos, porque milhares de reuniões, né, na sociedade, com os amigos, com a família, a maioria das pessoas parece um bebê chorão. Ah, meu trampo, pô, minha mulher, isso que vê, cara, não tô aguentando, não sei o quê. Chora, chora, vítima, pequeno. Só que é porque meu pai tá louco. Aí pro pai ele é grande, ó. Tá invertido. Beth fala, tá invertido. Qual é o lugar que você pode tirar sol? Qual é o único lugar no mundo que você pode ser pequeno? Pro seu pai e pra sua mãe, que te carregaram no colo. Ah, você tem 1,90 m, seu pai tem 1,60 m. Você abaixa, senta lá no chão quando ele estiver no sofá, se enfia. Ah, mas a minha mãe nunca foi te fazer carinho. Aí encosta lá na perna dela. Seja filha. Diga pra ela que tá difícil. Diga que sente muito de todas as vezes que você foi lá e disse que ela não sabia nada. E ela estava certa. Porque a vida traz uma série de desafios. E que você agora, como mãe, como esposa, percebe o quanto é difícil a estrutura familiar. Mas que se fala de amor o tempo inteiro. Que hoje a gente consegue perceber que a mãe brava ou o pai ausente, porque na verdade estava trabalhando, muitas vezes era um formato do pai trabalhar e a mãe dentro de casa cuidando dos filhos, lavando, Sim. passando, e muitas vezes aquele pai tinha que fazer hora extra para uma renda, né, um pouco maior, para comprar um tênis, uma caixa de lápis de cor. Que o meu pai ele não era ausente, ele trabalhava muito para que a mãe pudesse ser presente. Então, quando a gente cresce e começa a olhar essa dinâmica de tantos pais de família que ganhavam um salário mínimo, às vezes R$ 1.000 para 5 boca, e o quanto aquela mãe se dedicava em lavar uma roupa, né, esfregar na mão para não estragar, para durar mais, e a gente olha para tudo isso com amor, como isso cura as nossas relações. Mas e a coragem de dizer que eu estava equivocada? De dizer para minha mãe e para o meu pai, eu sinto muito pela minha arrogância. Eu sinto muito quando eu falei que eu não precisava de porcaria nenhuma de vocês. Eu sinto muito quando eu falei que porque, já que eu tenho meu carro, eu faço o que eu quero. Eu sinto muito. Eu sinto muito. E se pôr pequena, em reconhecer com humildade o quanto exagerou. Para que esse pai e essa mãe, a gente se colocando no nosso lugar, e isso é instintivo. Quando a gente se põe pequeno, os nossos pais nos abraçam. Isso que você falou me fez pensar o quê? É a gente compreender, né? Porque muitas coisas, igual você falou, né? Nós, enquanto crianças, talvez ali adolescentes, a gente não tem uma maturidade para talvez entender determinadas situações. E aí, quando a gente cresce, aquele velho ditado, né? Acontece com você, você vai falar, nossa, era isso que minha mãe, que meu pai, né, que meu avô falava que era tal coisa. Porque vão ter coisas que só a experiência vai fazer sentido na nossa vida, né? Porque eu passei por aquilo, eu falo, agora eu entendi, né? E compreender. Exatamente. Só que você falou isso é verdade. O quão difícil é a gente assumir um erro, né? Até mesmo para os nossos pais, seja para quem for, de falar, me desculpa, né? Eu estava errado, fui orgulhoso, né? Achar que eu era o bonzão e de fato eu não era. E pode ser que naquele momento aquilo era o melhor que a gente sabia fazer e eu não via nada de ruim aí. E tudo bem, aquilo me trouxe até aqui. Mas a hora que a minha consciência se expande, eu aprendo algo e reconheço que eu exagerei, que aquilo não cabe mais. Então, aí vai a capacidade de cada um de se colocar pequeno e de dizer para esses pais, ou para esses avós, ou para esse tio, para alguém que a gente magoou, para alguém que a gente exagerou, na nossa arrogância, na nossa loucura, de dizer, não, peraí, eu fiz aquilo, mas eu não tinha o olhar que eu tenho hoje. Eu sinto muito. Hoje eu aprendi algumas coisas e eu quero reconsiderar aquilo que eu falei. Sim. Hoje eu quero falar outra coisa. E entregar esse amor. Ô, Cris, Quero falar outra coisa. Trabalha muito tempo já com isso, né? Com pessoas. O que a gente pode fazer para a gente se conhecer melhor? Por que é tão difícil a gente ter esse autoconhecimento? E aí, em qualquer âmbito da nossa vida, né?
A gente vai meio que vivendo no piloto automático, você acaba indo para uma profissão que talvez você não gosta, você acaba vivendo talvez um casamento que você não gosta, e você vai levando uma vida que você não gosta por não se conhecer. Ah, não, assim tá bom, não tenho tempo para escolher, vai indo, na hora que você vê, você passou a sua vida, você não fez nada daquilo que... Sem viver a sua vida, né? Ah, você só passou pela vida. Você sabe, Douglas, que no consultório, a maioria é mulher. Né? Eu posso dizer que 90% do meu público é mulher. E eu amo trabalhar com os homens. E o trabalho que eu fiz assim mais expressivo, vamos dizer, foi um período de cerca de 3 anos na Cracolândia, lá na Barão do Rio Branco, com homens moradores de rua. Então, de domingo, havia uma reunião onde eles tomavam banho, trocavam suas roupas, né, se alimentavam, às vezes tinha alguém que cortava o cabelo, enfim, mas eu ficava da parte de palestra, né? Então, e o tema era, de alguma maneira, era plantar uma sementinha, ou, né, o que dava ali, sem cunho religioso. Eu realmente me colocava à disposição. Foi a época que eu mais peguei piolho nessa vida, assim, né? Porque eu sou muito do abraçar, do contato, e quando você consegue tocar uma outra pessoa e quebrar aquela resistência, e vocês, homens tão durões, quando vocês quebram essa couraça e a lágrima vem aos olhos, eu não consigo, eu não resisto, porque eu sei o quanto vocês resistem para não se entregarem. É De que uma não sociedade sei... machista que não quer que vocês chorem. Exato, eu não sei se talvez essas próximas gerações vão ter mais facilidade, né? Mas é o que você falou, a gente tem de o que é ser homem, né? Ah, eu não posso falar de sentimento, eu não posso chorar, eu tenho que ser forte, né? Tem que ser bravão e não sei o quê, né? Aí já entra também todo o lado machista, né? Ai, a mulher não pode ganhar mais do que eu, né? Ela não pode fazer tal Você coisa. vê, e para a constelação nós somos iguais. Parceria. Eu nasci do meu papai e da mamãe, você do seu, Dani do dele, sua esposa. Aí a gente em algum momento se encontrou, nós somos iguais. Polaridades diferentes, a mesma força, masculino, feminino, na mesma grandeza, porque senão nós não traríamos outra pessoa para a vida. Então nós temos a mesma importância. Agora, para Beth, ele fala que é a mulher quem cura, porque todo homem partiu de um ventre feminino. Sim. Então, se eu ensino o meu filho, tudo bem ele se expressar, porque o medo, a raiva, o amor, todos esses sentimentos é para homem e para mulher, é para o ser humano. Exato. E se eu digo para ele, tudo bem você chorar, você está triste, tudo bem você chorar. Como para a menina, tudo bem você chorar. Tudo bem a menina abraçar a outra amiga e dar um beijinho, tudo bem o amigo abraçar o outro e dar um beijinho. Isso é uma expressão de amor. Quando a gente gosta muito de alguém, a gente abraça. Então, olhar com esse amor, indiferente de homem ou mulher, olhar para o indivíduo, olhar para esse filho de alguém que conta uma história, né, com amor, sem disputa, né, porque o homem e a mulher, ele tem um encaixe perfeito, e das nossas forças, né, e um homem, ele tem toda a linha feminina dentro dele, porque dentro de nós, a gente tem... É uma metáfora, né? Que a gente fala assim, 50% meu pai, 50% a minha mãe. Só que, em verdade, é 100% cada um, porque eu vou pegar a totalidade dos dois. Aquilo que é bom e o que não é bom me acompanha. As grandezas, o sucesso e também os fracassos de ambos me acompanham. Então, dentro de mim, eu tenho o meu pai e a minha mãe. Então, eu tenho... toda a minha parte feminina, fofinha, de mãe, vem cá, dá um beijinho, mas eu tenho a minha parte fálica, do masculino, de ser aguerrida, de correr, de fazer, de buscar. Isso é meu pai, meu avô, meu tio, tá em mim. A mesma coisa o homem, né? Que a gente fala, ele é um gentleman. O que é um gentleman? É um homem que é fofinho. Que em algum momento ele traz essa mãe, essa avó, em instância do quê? De doçura. Nós estamos em equilíbrio quando a gente transita por essas polaridades. Eu tenho o meu lado mamãe, fofinha, vovó, mas eu tenho o meu lado meu pai, meu vô, que pegava o pau e andava e tocava, né, a boiada. Eu tenho essa força. Está em mim também, o meu vô está em mim. Lembra? 1000 pessoas registradas. Então, como esse homem tem que represar um choro, se a mamãe dele, a vovó dele, está tudo aí nele também.
a parte feminina, né? A delicadeza de poder fazer um trabalho manual e ser tão jeitoso e colocar um negócio que prende isso, ou de cuidar de um bebê, de trocar uma fralda, é a mesma habilidade do feminino. Agora, como a gente permite esse homem participar? Né? Que horas essa mulher empresta esse olhar de dizer para ele, você consegue, amor, vai lá com um jeitinho, você consegue, fala com ela, não precisa brigar. Só seu timbre de voz já é forte, ela vai te ouvir. Vai lá. Quer dizer, que horas a gente faz isso? E que horas esse homem empresta? Não, vai lá, bem, vai dar certo, vai nessa reunião. Vai lá, confio em você, vai lá, mulher. Com essa força que tem dentro da gente. Quando nós fazemos isso, nós estamos no que o Bert falou na lei de equilíbrio. Entre dar e receber, esse casal cresce. Né? Tem tantos que falam casal que cresce junto, enriquece junto. Mas, na verdade, esse junto é esse equilíbrio interno. Do meu pai e da minha mãe, de saber a hora que eu tenho que ser doce, a hora que tem que ser mais firme. E o esposo a mesma coisa, a hora que tem que ser mais fofinho. E isso não depõe em nada na masculinidade desse marido ou desse companheiro, enfim. Então, a gente poder transitar dentro da gente mesmo, que hora eu sou fofinho, que hora eu sou mais bravona, é cura, é força, é potência, que já está em mim. Então, Bert fala como uma mulher pode curar, porque se desde pequena eu já ensino esse filho que ele ajuda a irmã a lavar a louça, que não tem trabalho de homem e de mulher, Sim. que a gente se ajuda mutuamente, que se um está ocupado, o outro pode fazer, que não quebrando os preconceitos, e a gente vai ensinando, nós vamos mudando essa geração, mas primeiro a gente precisa ser capaz de mudar dentro de nós. Só que muitas vezes, por essa lealdade que a gente faz ao sistema, então, nós continuamos a repetindo padrões por amor, que Bert chama de boa consciência. Foi assim que a mãe fez, foi assim que a avó fez, e eu repito padrão. Quando a gente tem uma conversa como essa, a gente fala, é verdade, Cris, faz sentido, eu acho que eu vou ensinar meu filho a lavar louça. Nós temos que agir pela má consciência. O que é a má consciência? É quebrar com um padrão, que no primeiro momento a gente vai ser julgado e não vai ser aceito, só que depois, numa outra instância, isso flui melhor. Só que aqui no meio tem um conflito, porque é sempre assim, é sempre assim, é sempre... agora não é mais assim. Opa! Esse mudar, né, dá esse choque, esse medo, né? Aí vem aquelas frases, para que mexer no time que tá ganhando? Vamos deixar do jeito que tá. E aí o que Bert fala? De não gastar energia querendo brigar quanto a isso, mas pedir a bênção, reconhecendo tudo como foi. Eu não estou dizendo que é ruim, mas alguma coisa me toca e eu falo assim, mas eu queria fazer um pouquinho diferente. Talvez uma analogia que dá para a gente fazer, que eu ainda peguei, né? Eu fiz curso de datilografia em máquina de escrever. Eu também. Era chique isso. Aí pensa, né? Hoje você consegue fazer talvez uma carta em datilografia, mas será que não é mais fácil você mandar por um e-mail, né? Colocar no computador, você conseguir apagar, né? A finalidade, entre aspas, é a mesma, você passar uma mensagem, só que uma é um jeito talvez tecnológico não tão bom de se fazer, né? E a gente tem hoje essa facilidade. Acho que não é... Que foi um avanço. Exato. Mas começou com a datilografia. Hoje a gente fala de uma forma rudimentar, mas ali foi um esboço. E olha como melhorou agora. A gente pode fazer essa analogia. Coisas que aconteceram na nossa família, ainda meio truculenta, foi necessário para um começo, como tudo. Aí vai se lapidando, vai se ajeitando. Qualquer coisa que é criada tem um primeiro protótipo e a gente vai melhorando né, ao longo do tempo, vai falando, isso aqui ficou bom agora, isso aqui ficou bom. Então, a nossa família, ela vai continuar. Porque onde quer que haja um sobrenome meu ou seu, aquilo já faz menção a cada um de nós, a todos que viveram antes. Quem ouvir no mundo aí falar dos Faria ou dos Feijes, é minha família. Agora, que geração, que ponto que tá, pode ser que eu nem conheça, porque tem gente que Feixes eu nunca encontrei fora do meu núcleo familiar, mas Faria eu já vi vários vezes, será que é primo? O que será que é parente? Né? E antes eu não tinha essa curiosidade, aí eu pensei, será que é um primo distante? Quem será que é essa pessoa? Eu não estou curiosa para saber no sentido de, acho que ela quer alguma coisa. Sim, não, eu quero a minha árvore genealógica florida, entendendo o que é o meu sistema. Porque uma vez que eu entendo o meu sistema, eu amplio o meu autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, ele não finda em mim mesmo, né? Vou mergulhar em mim. Se eu mergulhar em mim, eu vou encontrar essa turma toda aqui.
Então, essa é a máxima do ser humano, né? Conhecer a si mesmo é uma grandeza de um universo que ainda avança. A psicologia é uma ciência recente, tem cerca de 100 anos. Sim. A constelação, ela tem aí por volta de... Aqui no Brasil, tem uns 12 anos que ela chegou. É Bert nova, tem né? essa expressão, é nova, Bert tem esse olhar. Depois que acabou a guerra, 45, estudou mais um pouco, tem o quê? Uns 40 anos, também é coisa recente. Então, nós estamos evoluindo, estamos aprendendo, estamos olhando para outras questões, mas é uma construção ainda. Então, esse autoenfrentamento, porque quando a gente fala de autoconhecimento, é um autoenfrentamento. Eu vou olhar e vou me deparar com coisas que são difíceis. São difíceis. Mas a partir do momento que eu compreendo isso, e não é compreendo porque eu entendo aqui, porque eu dou um lugar para tudo como foi, eu posso avançar. Mas na maioria das vezes, eu sou levada, né, de uma forma inconsciente, sem observar nada disso, buscando outras coisas, para me manter viva ou sobreviver, e talvez o vício é um caminho que me faça ficar distante de mim, mas ainda assim me manter vivo, porque o vício aliena a gente, mas às vezes essa alienação é o que faz a pessoa ainda não desistir da vida, até que em algum momento, eu não sei quando, ela resolve olhar para aquilo, porque existem, né, como a gente fala, os destinos difíceis, de violência doméstica, do estupro, do abuso, de mortes, de tanta coisa que existe. Então, não dá para julgar. E a Sim. dor é de cada um, e a gente busca um jeito de enfrentar. Às vezes, eu não estou dizendo que é certo ou errado, e não me compete a isso, mas às vezes a pessoa vai, né, fazer isso através da bebida, ou através da droga, ou através de tantas medicações que também são drogas, porque a gente tem um fluxo natural. Então, quando eu tenho medicação para dormir, para acordar, para ir ao banheiro, para inibir meu apetite, ou para me dar apetite, eu já estou num movimento de disfunção. Eu já estou na dor, mas eu estou levando adiante porque eu ainda não me sinto capaz de olhar a dor. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas beber não vai resolver, você deveria ir para terapia. Mas a terapia é um convite que só a gente pode aceitar. Sentar na frente de alguém e expor feridas precisa de coragem. Então, às vezes, a gente só quer ir levando adiante, porque nem sempre alguém vai querer ouvir assim, não tem mais como ficar limpando essa ferida, tem que amputar esse pedaço. Então, são verdades, às vezes, difíceis de lidar. Mas uma vez que a gente enfrenta isso, a gente se torna mais forte, mais livre, mais dono de si, porque agora eu sei do que se trata. E eu deixo de ficar tão vulnerável ao olhar do outro, ao julgamento do outro, que agora eu sei. E eu admito, dói. No meu tempo, eu vou cuidar disso. Então, isso também me dá força, esse autoenfrentamento me fortalece, mas é no momento de cada um, né? Sim, que eu acho que pelo menos na minha visão, eu aceitar coisas que eu não posso mudar, né? Coisas que aconteceram lá atrás. Talvez, que é o que você comentou, talvez eu possa, dentro ali, né, do meu momento, entender o que está acontecendo, o que aconteceu, e ver que isso eu não consigo mudar, e ver daqui para frente o que eu posso mudar, né? Falar, E mais do que isso, né, Douglas? Eu não posso mudar, porque é um fato, mas quando eu olho sem julgar, com amor, eu aprendo algo com isso. Porque às vezes as pessoas falam, a gente só aprende na dor. Não, a gente aprende na observação, a gente aprende na modelagem. Então, eu não preciso viver a mesma coisa para aprender. Uhum. Eu posso observar, eu posso, né, modelar no sentido daquilo que cabe dentro da minha vida, e eu posso aprender por observação. Eu não preciso viver. Mas para isso eu não posso julgar, porque eu tenho que me abrir para conectar com aquilo. Então, eu não vou mudar, mas se eu me colocar para compreender, mas por que foi assim? Ô, vó, mas a senhora lembra? Por que eu vou... E aí ela vai trazendo valores, linhas de comando de vida, que eu não preciso repetir, porque eu posso compreender, mas é compreender no meu coração. É verdade. Mas naquele tempo não tinha celular, naquele tempo não tinha vacina, entende? Naquele tempo não... Então, eu aprendo e ajusto para o que é agora. Hoje a gente não escreve com caneta de pena. A gente não usa datilografia mais. A gente se comunica com emoji. É um linguajar da nossa época, um emoji. E tá tudo bem.
A gente acha que a gente está avançando, mas emoji é quase que um primitivo, né? Rupestre. Quase Aqueles negócios isso. que fazem na caverna, gente. Né? A gente parece tão evoluído, mas parece, né, que a gente vai dando volta. Então a gente até perdeu a escrita agora, abrevia tudo, parece como se estivesse criando um novo alfabeto e a gente se comunica com emoji. Se eu colocar uma piscadinha pro Douglas, ele já sabe que daqui a pouco, ok, está dando certo. A gente se comunica assim. E não foi assim que começou antes da letra? Sim. Pinturas. Então, quanto a gente acha que a gente avançou, quanto a gente se acha maravilhoso agora, e a gente repete coisas milenares porque tá dentro da gente. E todo mundo entende, porque um dia todo mundo se comunicou igual na caverna. Tá dentro. 20 gerações, 1000 pessoas. Quem somos nós? Eu brinco, quem somos nós na fila do pão da nossa própria família? Não, muito legal, Cris. Muito bacana. A constelação, ela trata de uma ciência das relações. Então, essa relação tanto diz respeito entre eu e o outro, entre eu e algo. Então, Cris, eu quero constelar, eu quero constelar o medo. Então, o que vai por trás do medo? Quero constelar a obesidade. A obesidade é uma representatividade, ela tem um significado. Quero constelar a prosperidade, quero constelar minha vida profissional, ou quero constelar meu casamento, quero constelar minha relação com meu filho, ou seja, eu já fiz de tudo, já fui lá, e eu não sei do que se trata. Muitas vezes, os movimentos sistêmicos já vão dar clareza para a gente, nessas 3 leis que eu compartilhei aqui. Mas outras vezes, se trata de emaranhados que já vêm lá de trás e que realmente a gente deve fazer, né, uma constelação. O campo tem força. Como eu tenho força? Curiosidade não abre campo de constelação, que a gente fala. É como se o voivodó estivesse aqui e falasse, mas vai fazer isso para xeretar para quê? Não tem força. Agora, quando aquilo é uma pressão de um trauma, de uma dor, de uma coisa que já está reverberando, aquilo vem que é irrefutável, está ali. Então, agora, esse ano, por conta da pandemia, eu não estou fazendo em grupo, porque a constelação tem muito toque, muito abraço, muita proximidade, muitas falas de, né, sinto muito, como eu estava aqui conversando com você, imagina fazer porque também tem o psicodrama, né, a Beth também trouxe o psicodrama de Moreno, né, ele vai trazendo, e ele fala, às vezes a gente encena uma dor para você olhar de fora E se e enxergar. perceber uma solução. Então, imagina se a gente coloca um pai sentado e você fazendo uma cena, alguém te representando distinto, muito é impossível não chorar, é impossível não ser tocado por aquilo. Então, eu não estou fazendo os grupos presenciais, né? Então, estou trabalhando no individual. No individual, tá. Esse ano é o que tá. Então, são com os bonequinhos. O individual pode ser como nós estamos aqui, eu só colocaria a mesinha aqui entre nós, você escolher, a coisa acontece da mesma maneira, porque aquilo já é. Não é uma coisa que a gente cria agora. Você já vai trazer uma coisa que já está dentro de você, que você fala, meu Deus, o que será isso? Eu já fiz de tudo. E aquilo tem pressão e tem força. Então, a constelação, eu moro aqui em Santo André, então eu atendo presencial, mas também atendo, eu brinco que de vez em quando tem uma turma dos Estados Unidos, né? Porque morava aqui, aí alguém aqui indica quem está lá, um brasileiro. Então, a internet, ela possibilita isso para a gente, aquele igual a nossa câmera aqui, a gente já está totalmente aqui num ambiente seguro, e é o que acontece aqui. Então, a constelação hoje, ela passa a ser um diagnóstico. Mesmo enquanto psicanalista, muitas vezes eu primeiro faço uma constelação, né, dentro daquilo que traz essa dor, e a partir daquilo que surge como o emaranhado, ela se torna uma terapia breve, porque a gente já sabe o caminho que vai andar. Diferente de quando a gente faz uma terapia convencional ou só a psicanálise, que eu vou por um lugar, aí eu esgoto aqui e falo, puxa, não é isso. Aí eu vou por um outro lado. Não, a constelação, ela surge como raio-x. E a gente vê onde é que está a dor. A gente vê aquilo. Não é ver porque a gente vê, é porque a gente sente. As palavras, a frase que aquilo nos toca, ela é essa memória celular, né? Não tem como.
Então, hoje, a gente pode fazer a constelação, mas às vezes surge coisa que a gente nem imagina, e às vezes umas 3, 4 sessões depois de terapia sistêmica, aquilo já equaciona. Outras vezes, a pessoa vem para a terapia e a gente faz a constelação para ter esse caminho, para ser uma terapia breve. E muitas vezes tem que misturar movimentos de coach dentro disso, porque o que surge, de repente, é uma reconciliação você com o teu pai, porque você queria prosperidade financeira. E aí, aqui na tomadinha, só tem um pininho aqui na mãe, mas no pai não tem. Aí eu falo para esse Douglas, mas então, tem que ir lá bater um papo com seu pai? Você tá louco? Eu não vou... Então, às vezes, a gente tem que fazer um trabalho de coach no sentido de ação, crenças, a similaridade com o nosso pai, força de trabalho, ferramentas que a gente tem de escrita para tirar desse subjetivo, para que a gente se fortaleça sozinho lá na nossa casa, quando a gente está fazendo a nossa tarefinha, para promover essa ação de ir até lá, porque é uma ação que exige. Uma coisa é quando eu não sei, é terapêutico, a gente está aqui. Chega no momento que, às vezes, a terapia se torna um incentivo para a gente fazer o que precisa fazer, porque é ali que está a cura. Legal. Então, eu penso que tudo isso nos ajuda a tratar de questões profundas de uma maneira mais rápida. Não que seja mais fácil. Sim, sim. Né? É bom deixar dito, né? Porque mesmo que se a gente falar que é a constelação como um diagnóstico, e aí esse diagnóstico dá assim, olha, isso aqui que é para você sarar, Douglas, você tem que ir lá pedir bênção pro pai. E o Douglas está brigado 10 anos com o pai dele. Mandou o pai para aquele lugar, até hoje não fala com ele. Como que ele chega agora? E ele pode escolher, uma vez sabendo, não, eu não vou falar com meu pai. Não. Então eu prefiro ficar meio pobre, porque se for para fazer isso aí, não vou fazer. Mas tá tudo bem, mas ele já sabe do que se trata. Porque Bert não convence ninguém, Douglas. Muitas vezes ele parava a constelação. Tem muitos vídeos dele que ele para a constelação. Quando ele percebe essa resistência, ele fala, então aqui já deu. Você já sabe do que se trata. Porque ele olha todos como adulto. Lembra? Criança pequena é só para o pai e mãe. Bert está numa troca, então você é igual. Se ele percebe a resistência da criança, ele fala, bom, agora você já sabe do que se trata. Você já viu o que é. Igual o médico, né? Fala, se você continuar comendo açúcar aí, você vai morrer de diabetes. Bom, você pode escolher, mas aqui, ó, tá aqui no exame. Tá avisado. Isso, Douglas, ótimo. É isso aí, é um diagnóstico. Tá aqui, ó. Vai lá falar um oi pro seu pai. Se você quer, não quer. Aí agora... Aí é com você, Douglas. É a nossa... Então, aí você fala do autoconhecimento, aí é a nossa capacidade de trabalhar outras questões dentro de nós para rever o que a gente disse e modificar para falar, agora eu quero dizer outra coisa. Falei bobeira. E não tem a ver com falta de palavra, tem a ver com eu falei uma bobeira, agora eu aprendi outra coisa, quero falar outra coisa para você. Entregar algo de precioso que a gente construiu ao longo do tempo. Mas aí é a capacidade de cada um de se colocar nessa humildade, de reconhecer que exagerou e de reconhecer o valor do outro. Mas que quando você faz uma constelação, você sabe do que se trata, você sabe. Legal. E sobre os traumas, Cris, que a gente... Traumas não, né? Mas dificuldades que a gente passa na nossa infância, né? Na nossa adolescência, ou na nossa criação. O que você acredita que tão quanto afeta, né, isso no nosso futuro? E como a constelação ela pode nos ajudar nesse sentido, de a gente constelar e conseguir enxergar, né, essas coisas que talvez estão no passado, que não são minhas, que são dos meus antepassados, né? Como que eu posso fazer para talvez mudar de atitude, né? Pedir aquela permissão e fazer diferente. Quando a gente fala de traumas, é sempre uma ruptura. Tudo que é trauma é uma dor, e ele vai interromper algo. Se é uma interrupção, ele não vai estar na prosperidade. Não é porque só, quando a gente vai casar, a gente junta a força e parece que tudo vai acontecer. Vou comprar geladeira, fogão. Quando vai separar, eu tenho que pegar aquilo e dividir. E às vezes começa uma briga. Quem que pega isso, quem que pega aquilo? Aí a gente entra na escassez. Trauma é sempre uma ruptura. Muitas vezes a gente vive uma dor na infância de escassez, só que na maioria das vezes, aquela dor, aquela escassez promove em nós um desejo de não viver mais aquilo. Só que em outras vezes, a gente mantém aquilo. Então eu vou dar um exemplo
de uma família em que, né, vou preservar, mas vou trazer a essência da história. O pai tinha uma condição financeira boa e, em determinado momento, ele promove uma sociedade e ele é enganado por esse sócio. Alguém que ele depositava muita fé. Uhum. É alguém que ele, de olhos cegos. E lembra, na cegueira do amor, é só pai e mãe. Então, essa pessoa já era endeusada por ele, mas já estava no lugar de pai e mãe, né? Quando a gente usa termos assim, você é tudo para mim. Sem você eu não conseguiria. Essa pessoa não é essa pessoa. Ela é a importância que eu dou para ela, a representatividade que ela tem para mim. Normalmente, nesse muito, é pai e mãe. Tá. E aí ele foi cego, porque a gente Uhum. não desconfia de pai e mãe, né? Sim. Não desconfia. E aí a pessoa fez um caixa 2, enfim, e essa pessoa tinha pego os recursos de aposentadoria, de ter saído daquela empresa e colocou tudo ali. E nunca se recuperou dessa dor, de ter perdido tudo, de viver uma vida financeira miserável, de ficar só com a aposentadoria, mas tudo aquilo de uma vida inteira trabalhada Se virou perdeu, nada. né? Se Se foi. perdeu em pouquíssimo tempo. Mas a maior dor existente foi do trauma, da ruptura com aquela pessoa que ele havia endeusado. Essa dor, ele não conseguiu superar. Desenvolveu câncer e dali para frente foi uma vida miserável. Miserável no sentido de não ter mais saúde, de não ter propósito, de se culpar de ter sido tão idiota, de acreditar no outro cegamente. E é aquilo tudo que a gente começa a usar como demérito, né? Sim. Contra nós. Você começa a se martirizar, né? Acho que demais da conta, talvez, né? Sim, se culpar num nível absurdo. Mas a dor da traição nessa sociedade, assim, nunca superou. Essa pessoa faleceu. E faleceu nesse sentido de maltrapilho, eu diria. Uhum. Faltando até asseio, sabe? Higiene, assim, uma depressão muito forte. Mas até então, olha que interessante, ele vivia com aposentadoria e os filhos ainda progrediam. Quando ele foi diagnosticado com câncer e aquilo tomou uma proporção assim, ele vai viver pouco tempo. Sim. Em efeito dominó, os filhos foram perdendo o emprego. Todos. E aí era uma família miserável. Mas ao mesmo tempo, e é com muito amor e respeito que eu estou compartilhando, era um tempo que esses filhos tinham, porque sabia que faltava pouco tempo de estar com esse pai. E por outro lado, essa é a parte que me emociona, porque nós amamos demais os nossos pais, mesmo quando a gente não admite. Como pode um homem que se esforçou tanto viver uma vida tão miserável, inconscientemente, os filhos não se permitiam viver algo melhor do que o pai. E como o pai tinha só uma aposentadoria, como eles poderiam fazer para ganhar menos do que esse pai? E ele, mesmo no leito de morte, porque aí precisava de coisas para respirar, tudo, ainda assim, com o salário mínimo, era o que ganhava mais. E olha, ninguém falou isso, mas como o sistema, os filhos, os descendentes, encontram um jeito de honrar quem deu a vida com a própria vida. Então, eles se colocaram menos, e o menos ali tinha que ser um desemprego, porque assim, o pai ainda ganhava mais um salário mínimo. Esse pai faleceu já tem uns 2 anos, e esses filhos estão começando a retomar agora. Uhum. Porque também faliram, também perderam seus empregos, mas depois de 2 anos, que a gente fala que é um período de luto, a gente começa a retomar por amor e seguir adiante. Agora, eles começam a se reerguer. Pouco. Então, o quanto, às vezes, a gente faz algo, mesmo a gente sabendo que podiam dar um passo adiante, mas é como se esse passo adiante fosse ferir tão profundamente as nossas origens, que a gente não dá certo, mas poderia dar. Por isso aquela frase do pedir a permissão de fazer um pouco diferente e seguir adiante.
por amor. Eu não preciso permanecer igual, eu posso fazer um pouquinho mais. Mas isso é de uma sutileza, porque em base a gente vai honrar os nossos pais, fazendo igual, ou às vezes fazendo de forma diferente, mas ainda menos do que eles fizeram. Então, me lembrei dessa história e foi muito difícil eles entenderem. E a pergunta foi: por que que a nossa família ficou tão miserável de uma hora para outra? E a dor que essas pessoas levam no inconsciente, da dor daquele pai que não teve coragem de falar porque se sentiu um idiota de ter acreditado num outro alguém, os relacionamentos se acabarem pela falta de confiança do outro, mas não nutrido da relação entre eu e você, Sim. mas daquilo que eu assumi, da desconfiança daquilo que aconteceu antes de mim. Então, olha como é forte isso. Por isso eu volto a dizer, não dá para eu olhar para frente, Douglas, sem observar as coisas que contam a nossa própria história. Porque não daria para eu fazer um trabalho com esses filhos de recolocação na profissão, na carreira, sem observar as teias invisíveis que vinham por trás nessa lealdade. Porque não existe ao acaso. E como, de repente, 3 filhos perdem tudo. Mas assim, eles conseguiram ser menor do que o pai, e aquele pai, no último momento, ainda ser o grande, porque o pai ainda tinha um salário mínimo. E eles que não tinham nada, percebe? É como se eu ganhasse mais, eu estivesse ferindo o meu pai, que na última instância, depois de perder tudo, ainda tinha que ver eu dar certo quando ele estava morrendo. É muito para um filho, Douglas. Então, nós fazemos coisas, por isso que Beth fala, que racionalmente não vai se explicar. Mas por trás de tudo é o amor. É o amor cego, o amor invisível, é o amor. Então, qual seria a nossa grande capacidade? Chegar nesse lugar, para entender onde está o amor. Porque para ele, ou o amor cura, ou o amor adoece. Neste caso, havia adoecido. Mas ao entender essa lealdade, ele pode curar. Legal, entendi. Muito bom. Isso é constelação, forte, né? Assim, me impacta ainda, eu lembro da história com clareza, forte. Que legal. E todos nós aprendemos algo com isso, né? São as nossas histórias. E como que o pessoal entra em contato com você, Cris, para fazer uma constelação? Para falar comigo? Gente, minha mãe, ela fez esse favor, porque meu nome é Cristiane com Y no Cris. Igual tá aqui no rodapé, é Cris com Y. Aí eu brinco com ela, mãe, a vida inteira, gente, eu tenho que falar, não, por favor, é Cris com Y. Eu falo, mas se você tivesse colocado o I, era uma reta só. Aí eu brinco, eu falo, você fez uma bifurcação, né, mãe? Desde cedo tem que ficar escolhendo se eu quero ir pra cá ou pra cá. Ela falou, sabe que aí a responsabilidade é sua. Mamãe é assim, mamãe é firme. Então, é Cristiane Faria Feixes, mas isso aí tem no Instagram, tem o site, tem esse canal que a gente está aqui, o que a gente tem? A gente tem Facebook, a gente tem Instagram. Ai, gente, tem LinkedIn, tem Telegram, tem tanta coisa. Sim. Não é? Então, eu não tenho TikTok, não tenho Twitter, porque eu não vou dar conta disso. Tá certo. Então, quem quiser se constelar, se conhecer ainda mais, nos livros aqui que eu falei, tem 2 aqui, o terceiro não chegou. Esse que é a parte do coach, essa parte aqui, é da psicologia positiva. Legal. Então, aqui é muito coach, mas sempre olhando pro otimismo. Então, cada capítulo tem uma ferramenta de coach. Bacana. Esse daqui, Eu Sou o Meu Propósito, ele já é uma abordagem mais da constelação. Eu falo de família. E esse terceiro ainda não chegou, o título é 2020, O Mundo Parou e Você. Legal. Porque para muitas pessoas, esse ano, não existiu. Para mim, ele foi sensacional, assim, muitas coisas aconteceram esse ano. E ele tem os 300 e tantos dias, como todos os outros, e não vai dar para deletar. Ou a gente fez bom uso desse ano, ou foi mais um que a gente não vai lembrar daqui a um tempo. Sim. Então, são oportunidades também de conhecer um pouco mais do meu trabalho. Legal. Tem textos lá também no blog, no site, que é Cris Feixes. Tem o WhatsApp, que em todos esses lugares eu deixo o telefone lá, o WhatsApp, porque o WhatsApp, né, tem essa belezura. Você pode atender ou não atender, ele não morde. Então, precisa assim, mas e se alguém falar besteira? Ué, não responde. É ele que está falando, não é você, então tá tudo bem.
O caminho é esse, né? A gente estudar, a gente se conhecer e saber quais opções a gente quer tomar, né? Se quer ir pela direita ou pela esquerda. E tem muito material da constelação, tem alguns livros que são livros de estrutura mesmo na constelação em PDF, que Bert liberou mesmo para todos nós. Legal. Então, também fiquem à vontade em ler, porque hoje a gente está vivendo tanto assim, porque aquela moça falou, porque eu escutei lá naquele... Vamos procurar a informação, criar a informação a partir dos livros, a partir de alguém que colocou uma referência, de uma busca, de alguém que se debruçou, e criar as nossas percepções, e não só, sabe, colocando o que o outro disse, distorcendo meio um telefone sem fio. Leiam, né? Leiam, estudem, mas eu também gosto muito de estudar, desde sempre, né? E aquilo que a gente fala aqui do nosso papel na família, eu sou a primeira mulher, né, gente, que fez faculdade na minha família, a primeira mulher que dirige, Legal. Aquela coisa toda. Então, eu faço por todas nós. E aí as pessoas brincam às vezes, nossa, Cris, você não vai para estudar nunca? Eu falo, gente, se eu for pegar cada diploma e entregar para cada mulher que veio antes, que nunca estudou, fechei, falta um monte ainda para continuar estudando. Ainda tem muito, né, para tirar. Muito. Se eu falar assim, topa esse, ixi, tem muito ainda para estudar. Então, que bom que eu tenho essa oportunidade de estudar, porque talvez muitas antes de mim queriam muito estudar, mas talvez estivesse ali numa vida tão mais difícil, só tinha um sonho. E que bom que eu posso realizar por todos nós. E então eu gosto muito mesmo de estudar, assim, é natural, verte de mim, assim, eu não consigo sair sem levar um livro. Sabe quando as pessoas falam, nossa, agora eu vou ter que ficar esperando. Nossa, eu já começo, já pego um livro, já começo a ler, tenho muito isso, assim, para mim é muito positivo. Então a gente compartilha uma conversa, ideias, mas porque nós vamos construindo isso. Então, estudem, sempre um pouquinho. Muito obrigado, Cris. Eu que agradeço. Sucesso para todos nós, prosperidade, e que a gente tenha abundância em todos os níveis, inclusive financeira. Primeiramente, agradecer a Cris por esse nosso bate-papo fenomenal. Então, se você chegou até aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Você viu que não foi assunto sobre planilha, sobre anotar o que entra e sai na sua vida financeira. E sim, você deve refletir e pensar, será que tem algo que está travando a sua vida, que está impedindo de você progredir? Então, reflita sobre isso. E já comenta aí comigo quais insights você teve para a gente compartilhar e também aprender com as outras pessoas e progredir junto. Então, espero ter te ajudado com esse vídeo. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Porque aqui é preto no branco. Até mais. Tchau, tchau. Os pretos no topo, você vai ter que admitir, porra. Pretos reinando no topo, eles vão ter que ouvir.